Você já se sentiu usado por alguém? Já ajudou uma pessoa de todo o coração e no final se sentiu traído, desvalorizado ou até mesmo culpado por ter estendido a mão? Pois eu quero te dizer algo que pode mudar a forma como você se relaciona a partir de hoje. A Bíblia nos alerta que existem pessoas que não devemos ajudar. Eu sei, isso pode parecer estranho. Afinal, somos chamados a amar o próximo. Mas amar não é ser ingênuo. Amar é ter sabedoria, discernimento e entender que às vezes dizer não é o maior ato de amor que você pode oferecer. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar os 8 tipos de pessoas que a palavra de Deus diz que não devemos ajudar, com exemplos da vida real que talvez revelem situações que você está vivendo agora, sem nem perceber. Se você quer proteger sua mente, seu coração e o seu propósito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos juntos crescer em sabedoria, prosperidade e fé. Ajudar é algo lindo e Deus se alegra quando somos generosos, mas existe um segredo espiritual que muitos ignoram. Ajuda sem sabedoria pode destruir você e a pessoa que você está tentando salvar. Quantas vezes você já tentou resolver os problemas de alguém, mas percebeu que essa pessoa não queria de verdade mudar? Ou pior, usou sua bondade como uma oportunidade para se aproveitar de você. A palavra de Deus nos orienta a sermos bondosos, mas não bobos. Em Mateus 10:16, Jesus nos ensina: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, o amor precisa caminhar junto com a prudência. Agora vamos juntos descobrir quem são essas pessoas que a Bíblia nos orienta a não ajudar, para que você possa ter paz, prosperidade e uma vida alinhada com o propósito de Deus. O primeiro tipo de pessoas que a Bíblia fala são as pessoas impenitentes, ou seja, são aquelas que não reconhecem seus erros. Em Provérbios 29:1 está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Você já tentou ajudar alguém que nunca assume a culpa de nada? Não importa quantas vezes você explique, aconselhe ou mostre o caminho, essa pessoa sempre acha que está certa. Um exemplo clássico é aquele amigo que vive reclamando do trabalho. Você dá dicas, incentiva, até arruma contatos para ele conseguir algo melhor. Mas ele continua fazendo tudo do mesmo jeito, sem ouvir conselhos, e no final ainda culpa os outros pelos seus fracassos. A Bíblia nos alerta: não desperdice seu tempo, sua energia e seus recursos com quem não quer reconhecer os próprios erros. Ajudar alguém que não quer mudar é como tentar encher um balde furado. O resultado? Frustração para você e atraso para a pessoa. E sabe o que acontece quando você insiste em continuar ajudando alguém assim? Você começa a carregar um peso que não é seu. É como se estivesse remando em um barco enquanto a outra pessoa fica parada, apenas assistindo, esperando que você faça todo o esforço. Pessoas impenitentes drenam a sua energia emocional e espiritual. Elas se tornam um obstáculo na sua caminhada porque, enquanto você tenta resolver os problemas delas, deixa de focar na sua própria vida, na sua própria evolução. Provérbios 29:1 deixa claro: quem não ouve correção, quem não se arrepende e não muda de atitude, caminha rumo à destruição, e muitas vezes leva consigo aqueles que tentam salvá-lo à força. É preciso ter discernimento para entender quando a sua ajuda está sendo útil e quando está sendo desperdiçada. Não é falta de amor se afastar. Na verdade, é um ato de sabedoria e de proteção daquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você continuar insistindo em pessoas que se recusam a reconhecer os próprios erros, pode acabar perdendo oportunidades, tempo e até bênçãos que estavam preparadas para você. Por isso, hoje reflita: será que você não está tentando salvar alguém que, na verdade, não quer ser salvo? Segundo tipo, os manipuladores. As pessoas que querem te controlar. Em Provérbios 1:10 está escrito: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre aparece com um pedido,
mas nunca com uma oferta de ajuda? No começo parece amizade, mas depois você percebe que existe manipulação por trás. Pode ser um familiar que usa a frase: "Se você me ama, vai fazer isso por mim." Ou aquele colega de trabalho que te coloca em situações complicadas, fazendo chantagens emocionais. A Bíblia nos ensina a não se deixar dominar por esse tipo de gente. Ajudar um manipulador é alimentar uma armadilha emocional. Se você está sempre se sentindo culpado ou obrigado a dizer sim, abra os olhos. Essas pessoas conhecem suas fraquezas, seus sentimentos e muitas vezes usam isso contra você. Elas se aproveitam da sua bondade, do seu coração generoso e transformam isso em uma ferramenta para controlar suas decisões. Um exemplo claro é quando você percebe que sempre que diz não, elas ficam bravas, se fazem de vítimas ou até espalham fofocas para te colocar como o vilão da história. Isso não é amor, não é amizade, não é parceria. Isso é manipulação pura. Provérbios 1:10 nos alerta a não consentir, a não ceder à pressão, porque cada vez que você se curva a uma chantagem emocional, está dando mais poder ao manipulador. E sabe qual o resultado disso? Você começa a viver a vida dos outros em vez de viver a sua. Suas metas ficam de lado, seus sonhos são adiados, e você acaba preso a um ciclo de culpa e obrigação que consome sua paz e sua energia. É preciso ter coragem para estabelecer limites. Dizer não pode ser difícil, mas às vezes é o maior ato de amor próprio que você pode ter. Quando você se posiciona, você não apenas se liberta da manipulação, mas também ensina ao outro que sua vida não está à venda. Então hoje pergunte a si mesmo: quem está realmente no controle da sua vida? Você ou aqueles que sabem como apertar os botões certos para te conduzir? Lembre-se, Deus te chamou para ser livre, não para viver preso a correntes invisíveis de manipulação. Terceiro tipo, os preguiçosos. Eles querem tudo pronto. Provérbios 13:4 diz: "A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta." Quantas vezes você já conheceu alguém que tem sonhos, mas não tem disposição para lutar por eles? A pessoa reclama da vida, fala de grandes projetos, mas nunca dá o primeiro passo. Você tenta ajudar, dá ferramentas, oportunidades, mas ela não se mexe. A verdade é, quando você faz por alguém aquilo que ela mesma deveria fazer, você está roubando dela a chance de crescer. Se você continuar carregando uma pessoa preguiçosa nas costas, em breve vocês dois estarão no chão. Porque a preguiça não pesa só para quem a carrega, ela pesa para todos ao redor. Pessoas assim são especialistas em gastar energia falando, mas nunca agem. Elas têm 1000 ideias, mas nenhuma execução. Querem resultados extraordinários, sem estarem dispostas a pagar o preço do esforço diário. Um exemplo comum é aquele amigo que vive dizendo que vai abrir um negócio, mudar de vida, emagrecer, aprender algo novo. Mas quando chega a hora de agir, sempre tem uma desculpa. Estou cansado, não tenho tempo, não tenho recursos. No fundo, falta é vontade. Provérbios 13:4 nos ensina que a alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança. Ou seja, querer não basta. O desejo sem ação é apenas um sonho vazio. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Quando você assume responsabilidades que não são suas, você impede que a outra pessoa cresça. É como uma criança que nunca aprende a andar porque alguém sempre a carrega no colo. Deus te deu recursos, talentos e energia para construir a sua vida e cumprir o seu propósito, não para sustentar a inércia de quem não quer se mover. Por isso, observe bem quem está ao seu redor. Existem pessoas que te impulsionam e pessoas que te seguram. Se afaste de quem quer colher sem plantar, porque se você não tiver cuidado, elas vão drenar suas forças, suas finanças e até a sua fé. Lembre-se, você não é responsável pelo resultado da vida de ninguém, apenas pela sua própria caminhada. Motive, oriente,
mas não carregue preguiçosos nas costas. Caso contrário, você nunca terá tempo e energia para os seus próprios sonhos. Quarto tipo, os contenciosos. Transformam tudo em briga. Provérbios 26:4 diz: Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Sabe aquela pessoa que parece viver em guerra? Você tenta aconselhar, ajudar, mas tudo acaba em discussão. Ela nunca ouve para aprender, só para rebater. Muitas vezes, ajudar alguém assim é se meter em conflitos que não te pertencem. A Bíblia nos orienta a não entrar em brigas desnecessárias, porque isso desgasta sua energia e rouba sua paz. Essas pessoas parecem ter uma necessidade constante de provar que estão certas, mesmo quando estão completamente erradas. Elas transformam uma simples conversa em um campo de batalha, porque o objetivo delas não é resolver o problema, mas vencer a discussão. Você já tentou conversar com alguém assim? Não importa o quanto você seja calmo ou respeitoso, elas sempre encontram um jeito de distorcer suas palavras e criar uma confusão ainda maior. E sabe qual é o perigo? Enquanto você tenta se explicar e se defender, está gastando uma energia preciosa que poderia estar sendo usada para construir sua vida, seus projetos e sua paz interior. É exatamente por isso que Provérbios 26:4 nos aconselha a não responder ao tolo segundo a sua insensatez, para que não nos tornemos iguais a ele. Entrar em brigas com pessoas contenciosas é como tentar apagar fogo com gasolina. Quanto mais você tenta resolver, pior fica. Por isso, em muitos casos, o melhor a fazer não é argumentar, e sim se calar e se afastar. Pense nisso. Não é covardia sair de uma discussão, é sabedoria. Deus quer que você viva em paz, e a paz é mais valiosa do que ter razão. Quando você se afasta de pessoas que vivem em conflito, você não apenas protege a sua mente e o seu coração, mas também abre espaço para se aproximar de pessoas que verdadeiramente te edificam. Então faça uma escolha hoje. Pare de tentar convencer quem não quer ser convencido. Invista suas palavras e sua energia em quem realmente quer ouvir e aprender. Quinto tipo, os ingratos não valorizam sua ajuda. Em Lucas 17:17 está escrito: Não foram 10 os que ficaram limpos? E onde estão os 9? Quando você ajuda alguém, o mínimo esperado é gratidão. Mas existem pessoas que recebem tudo e agem como se fosse obrigação sua. Você já fez algo por alguém que nem sequer disse obrigado? A ingratidão dói, porque ela mostra que o coração da pessoa não reconhece o valor daquilo que recebeu. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Se até ele lidou com ingratidão, imagine nós. E a ingratidão não dói apenas pelo silêncio de quem não reconhece, mas pela injustiça emocional que ela carrega. Você se dedica, se esforça, abre mão do seu tempo, da sua energia, muitas vezes até dos seus recursos, esperando ao menos um gesto simples de reconhecimento. Mas o que recebe em troca é frieza, indiferença ou, em alguns casos, até críticas. Isso acontece porque algumas pessoas passam a enxergar a sua ajuda como obrigação, não como um ato de amor. Elas começam a acreditar que você sempre estará lá para resolver os problemas delas, como se fosse uma regra, não uma escolha. É por isso que Jesus nos ensina através do episódio dos 10 leprosos. Ele realizou algo grandioso, algo que mudou completamente a vida deles, mas apenas um voltou para agradecer. Isso nos mostra que a gratidão não depende do tamanho da bênção recebida, e sim da postura do coração. Quando lidamos com ingratos, precisamos entender que a ingratidão fala muito mais sobre eles do que sobre nós. Não permita que a falta de reconhecimento alheio roube a sua essência ou a sua bondade. Continue sendo generoso, mas aprenda a direcionar sua ajuda para quem sabe valorizar. Se alguém nunca reconhece o que você faz, talvez esteja na hora de repensar a relação e estabelecer limites. Deus quer que você semeie em solo fértil, onde sua dedicação possa florescer e trazer frutos de alegria, paz e crescimento, e não em terreno árido,
onde nada germina, por mais que você se esforce. Sexto tipo: pessoas que te afastam de Deus. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Algumas pessoas entram em nossa vida com uma aparência inofensiva, mas pouco a pouco vão nos afastando do propósito de Deus. Elas zombam da sua fé, questionam seus princípios e te empurram para escolhas erradas. Ajudar alguém que te afasta de Deus é como entregar a direção do seu carro a quem não sabe guiar. Vai dar acidente. Cerque-se de pessoas que te aproximem do Senhor e não que te desviem do caminho. E isso nem sempre acontece de forma rápida ou evidente. Muitas vezes, o afastamento de Deus começa de maneira sutil. Uma piadinha aqui, uma influência negativa ali, um convite para algo que vai contra os seus valores, e quando você percebe, já está distante da presença do Senhor, sem nem entender como chegou até lá. A palavra de Deus nos alerta em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso significa que você precisa vigiar com quem tem caminhado, quem tem te aconselhado e quem tem alimentado sua mente e coração. As pessoas com quem andamos têm poder de fortalecer ou enfraquecer a nossa fé. É por isso que Deus deseja que você se cerque de amizades que te incentivem a orar, a buscar a palavra, a crescer espiritualmente. Lembre-se, se alguém não respeita a sua fé, essa pessoa não respeita você. Se ela tenta te convencer a abrir mão dos seus princípios, ela não se importa com o seu futuro espiritual. Peça a Deus discernimento para identificar quem está te aproximando dele e quem está tentando te afastar. Relacionamentos saudáveis não te tiram da presença do Senhor. Eles te levam para mais perto dele. Escolha andar com pessoas que te inspiram a ser melhor, que te ajudam a permanecer firme na fé e que celebram a obra de Deus na sua vida. Porque no fim, você se tornará parecido com aqueles que você decide seguir. Sétimo tipo: pessoas egoístas, que só pensam em si mesmas. Em 1 Coríntios 10:24, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aqui está um dos tipos mais perigosos: as pessoas egoístas. Sabe aquela pessoa que só aparece quando precisa de algo? Ela nunca pergunta como você está, nunca se preocupa com sua dor, mas quando precisa, corre até você. E o pior, depois de receber, some como se nada tivesse acontecido. Pense comigo, você já conheceu alguém assim? Alguém que se beneficia do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, mas nunca te oferece nada em troca? Comente aqui embaixo se você já passou por isso. É importante entender que bondade não é ser bobo. Ajudar não significa se deixar explorar. A sabedoria e o discernimento libertam você de ciclos de abuso emocional e financeiro. Pessoas egoístas atrasam seu processo de crescimento, sucesso e riqueza. Enquanto você está gastando seus recursos com quem só pensa em si mesmo, poderia estar investindo em pessoas que realmente querem prosperar com você. Por isso, fique atento aos sinais. Dizer não para um egoísta não é maldade, é autocuidado e obediência à palavra de Deus. E lembre-se, quem só pensa em si mesmo nunca vai pensar em você. Esse tipo de pessoa só se aproxima enquanto está recebendo algo. No momento em que você para de oferecer, ela se afasta ou até tenta te culpar, dizendo que você mudou. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10:24 que ninguém deve buscar apenas o próprio interesse, mas também o dos outros. Isso significa que relacionamentos saudáveis são baseados em troca, respeito e consideração mútua. Quando você mantém pessoas egoístas por perto, acaba se desgastando emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, nunca será suficiente. Por isso, aprenda a colocar limites. Dizer não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa sábia. Jesus, que é nosso maior exemplo de amor,
Também soube se afastar de lugares e pessoas que não estavam alinhados com a vontade do Pai. Ore a Deus pedindo discernimento para reconhecer quem realmente caminha ao seu lado e quem apenas te usa como escada para alcançar seus próprios objetivos. Não se sinta culpado por se proteger. Quando você se liberta de pessoas egoístas, abre espaço para relacionamentos verdadeiros, que trazem paz, crescimento e bênçãos de Deus para a sua vida. 8º tipo: pessoas que rejeitam transformação. Em Provérbios 9:8 está escrito: não repreendas o escarnecedor, para que te não odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Algumas pessoas simplesmente não querem mudar. Você aconselha, ora tenta ajudar, mas elas zombam dos seus esforços. Quando alguém resiste à transformação, não importa o quanto você se empenhe, ela só vai te desgastar. A Bíblia nos ensina a direcionar nossa energia para os que realmente estão dispostos a aprender. Não desperdice sua luz em quem escolhe viver na escuridão. Quando uma pessoa rejeita a transformação, ela não está apenas recusando a sua ajuda, mas também fechando as portas para o agir de Deus na vida dela. E sabe o que é mais perigoso? Muitas vezes ela ainda tenta te arrastar para a mesma estagnação. É como tentar salvar alguém que não quer ser salvo. Você se lança na água para ajudar, mas a pessoa luta contra você, te puxando para o fundo. No final, os dois acabam se afogando. Por isso, a palavra de Deus nos alerta em Provérbios 9:8. Não repreenda o escarnecedor, porque ele só vai te odiar. Em vez disso, invista naqueles que têm coração ensinável, que estão dispostos a crescer e a mudar. Não se culpe por se afastar de quem rejeita a mudança. Jesus mesmo não realizou milagres em certos lugares, porque não havia fé ali. Ele não insistiu onde havia incredulidade, apenas seguiu para onde havia abertura para o milagre acontecer. Lembre-se, sua missão não é convencer ninguém, mas semear a palavra e viver a verdade. Quem deseja transformação vai reconhecer a oportunidade e agarrá-la com as próprias mãos. Mas quem prefere a escuridão continuará nela até decidir buscar a luz por conta própria. Ajudar é algo nobre, mas precisa ser feito com discernimento. Agora você sabe quais são os 8 tipos de pessoas que a Bíblia diz para não ajudar. Vamos recapitular rapidamente. 1. Impenitentes, não reconhecem erros. 2. Manipuladores, querem te controlar. 3. Preguiçosos, querem tudo pronto. 4. Contenciosos, transformam tudo em briga. 5. Ingratos, não valorizam sua ajuda. 6. Pessoas que te afastam de Deus. 7. Egoístas, só pensam em si mesmas. 8. Pessoas que rejeitam transformação. Peça a Deus sabedoria para saber quando estender a mão e quando se afastar. Lembre-se, a ajuda verdadeira não é apenas resolver problemas, mas guiar a pessoa para que ela mesma encontre força em Deus. Se este vídeo falou com você, me diga aqui nos comentários qual desses tipos de pessoas você já ajudou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nunca se esqueça, bondade é luz, mas a sabedoria é o escudo que protege sua luz. Que Deus te abençoe e te guie em todas as suas decisões. Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado. E até o próximo vídeo.